Tá. A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? A gente Sim. conversou previamente e a sua história demonstra ali que você começou muito cedo no batente, né? Você Sim. começou a trabalhar com pouca idade, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi seu começo na jornada e por que você caiu, né? Ou você resolveu, Sim. né, trabalhar hoje com análise de dados. Como que foi a sua trajetória? Como que migração. você chegou até isso? Perfeito. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 10 anos. Minha família é uma família de empreendedores, tá? Nunca ninguém teve empresa, de fato, mas todos trabalhavam de forma independente, como autônomos e trabalhavam. Sou de uma cidadezinha pequena do interior, divisa com o Paraná, 50 mil habitantes. E todos eram empreendedores. Meus avós são, minha mãe meu pai todo mundo, todos são. E eu, com 10 anos, eu comecei a trabalhar com a minha mãe, ajudando a vender salgado de porta em porta, com isopor, com garrafa de suco e tal, e a gente trabalhava assim. E eu sempre fui muito bom em matemática. Era algo que eu tive facilidade desde quando eu me lembro, desde quando eu sei que eu existo. É algo prático pra mim. E aí, com 10 anos, eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Como eu trabalhava de comércio, na época não tinha cartão, não tinha nada, a gente já tinha que fazer muita conta rápida de cabeça, porque às vezes a pessoa pegava um salgado aqui, um salgado ali, a gente tinha que fazer conta. E eu já comecei a ter essa análise. E a minha mãe, ela não tinha esse controle de quanto ela consumia, de quanto ela gastava por mês, de quanto ela tinha. Ela não sabia qual era a renda dela. E aí eu comecei ali meio na brincadeira ali, de pegar um caderno mesmo, na época, com 10 anos, estamos falando há 25 anos atrás, pegar um caderno, fazer conta, e eu sempre fazia muita tabela, eu gostava de fazer tabela. Pegava uma folha sulfite, fazia tabela, levantamento e fazia. E sempre fui fazendo. Quando eu cheguei nos 15 anos, eu ajudei minha mãe até os 15, quando chegou nos 15 eu comecei a querer trabalhar, porque eu não tinha salário com a minha mãe, então eu precisava de ter dinheiro. E aí eu comecei a procurar emprego e tal, mas sempre que aparecia uma oportunidade eu fazia algum bico. Fui virar CLT, mas sempre que eu podia fazer algum frizinho de matemática, alguma coisa. Ganhava dinheiro na escola, vendendo trabalho de escola de matemática, coisas do tipo. Então matemática sempre foi algo muito simples pra mim. E conforme eu fui trabalhando no CLT, eu fui crescendo nas empresas que eu trabalhava na parte industrial, e até que eu virei gerente de produção. Quando eu virei gerente de produção, enquanto você é só o operador de máquina, você não tem que dar satisfação para diretoria, para supervisores, para gestores. Quando você se torna gerente de produção, você tem obrigatoriamente que entregar relatórios, apresentar resultados. Então toda semana eu tinha que entregar um relatório pro meu diretor, falando de estoque, falando de produtividade, falando de insumos e tudo mais dentro da empresa. E eu perdia 3 a 4 horas fazendo esses relatórios. Porque eu era bom em matemática, mas eu não conhecia Excel direito. Eu tinha um pouco de medo do Excel. E isso eu já tinha meus 25 a 28 anos. E aí eu vi que eu tava perdendo muito tempo, eu comecei a trabalhar com Excel. Fui aprender Excel pelo YouTube mesmo, fui descobrir, fui aprender e fui avançando, comprei cursos e fui melhorando. Fiquei acho que uns 2 anos trabalhando com o Excel, criando relatórios. Já conseguia automatizar, mas ainda assim eu não gostava do que eu entregava. Porque é feio, é bagunçado. O Excel ele não foi feito para visualizar dados. O Excel é ótimo para criar relatórios. Você quer criar uma tabela? O Excel é a tua ferramenta. Você quer analisar os seus relatórios? Não é o Excel, é o Power BI. E eu ficava naquela do Excel, que eu achava que o Power BI era complicado, não queria fazer e tal. Até que um dia eu resolvi testar o Power BI. Comprei um curso, fui estudar, já tinha meus 29 para 30 anos. Fui estudar BI. Adorei, foi amor à primeira vista. E aí eu entendi que o Excel com o Power BI é o casamento perfeito em questão de dados. Porque o Excel é uma ótima ferramenta de relatório e o Power BI é uma ótima ferramenta de visualização. Então aí é um ponto muito Sim. importante, né? O Excel é uma ferramenta muito conhecida. Sim. Então eu acho que boa parte das pessoas, talvez a grande maioria das pessoas, tentam organizar os dados no Excel. Principalmente quem está começando, quem começou a avançar e tal, ele tem um Excel. Então, a pessoa já tem a base do que ela precisa para poder fazer o upgrade e começar a utilizar o Power BI também. E não necessariamente ela vai abandonar o Excel, ela pode continuar utilizando a base para coleta dos dados, mas você eleva o campo de visualização quando você passa a utilizar o Power BI. Então, assim, importante isso, né? Dá para a gente trabalhar dashboards, dá pra gente trabalhar BI, né? Utilizando também o Excel. A gente vai utilizar o Excel em soma com o Power BI, né? Uma das principais vantagens do Power BI é que ele pode trabalhar com várias fontes, seja individualmente ou em conjunto.
Então nós podemos trabalhar com planilhas Excel, nós podemos trabalhar com planilhas do Google Sheets, nós podemos trabalhar com sistemas ERP por meio de API, nós podemos trabalhar com banco de dados SQL, basicamente qualquer base de dados, Oracle ou qualquer outra. O Power BI tem mecanismos para acessar, Python e por aí vai. Então, se você olhar as fontes do Power BI, eu confesso que eu não sei quantas tem, mas deve ter mais de 100 fontes possíveis dentro do Power BI. E ela trabalha com várias fontes integradas, ou seja, eu tenho um sistema RP, mas eu também tenho Excel. Ah, não dá para trabalhar. Dá, a gente pode mesclar as duas e trabalhar tudo dentro de um mesmo projeto. Essa é uma das grandes dificuldades que as empresas, até quando elas estão num nível um pouco mais avançado, elas começam a sofrer. Muita tabela, muito arquivo, muitos dados espalhados. Então, para ele analisar, ele tem que olhar 5, 6 tabelas, 2, 3 sistemas, sistema, Excel e por aí vai. Então, a gente consegue unificar tudo isso dentro. E aí, vamos tentar aplicar para as empresas. Vamos pensar em algumas empresas, por exemplo, que já vieram no Conexões, né? Então, eu já recebi, por exemplo, 2 de hambúrguer. Sim. Né? Eu já recebi restaurante de comida japonesa, por exemplo, o Kyoda, né? Veio o Smart Burger, e o Brutus Burger. Então são empresas, eu conheço. São empresas grandes, né? Grandes assim, pensando em Osasco, né? Elas são bem conhecidas, consolidadas e que tem ali que lidar com fornecedor, estoque, né? Com insumos, com funcionário, com vendas, picos, né? de venda, de horário de venda, com iFood, né? Entregas. Então, olha o volume de informações. Com receitas e despesas do ticket médio, se tá valendo a pena, se não tá. Tem um mundo de informações. Margem de lucro, de lucro, controle operacional, tudo ali. Custos fixos, variáveis e por aí vai. Visão do que você tem de custos no futuro versus receitas, né, previstas. Você tem uma projeção de resultados. Então, assim, isso tudo, às vezes, a empresa ela tá até consolidada. Né? Ela até está conseguindo ter sucesso, né? Tá crescendo. Ela está estabilizada, ela está bem. Está estabilizada, mas uma visão gráfica disso, principalmente para quem toma a decisão, é muito importante, né? Então, assim, eu acho que ali, né, até pensando nas empresas que já vieram aqui, um Power BI ali, cara, um profissional ali que vai não só fazer a parte de técnica, né? De você pegar... Porque, na verdade, ali a gente está falando de desenvolvimento, né? Não é só o cara que vai desenvolver, que vai fazer tudo isso transformar num gráfico. É o cara que vai analisar. Vai entender aquele negócio, vai entender cada coluna naquela planilha do Excel para poder extrair outras informações, né? Então, acho que... Muito bacana, cara. Estou feliz de receber de novo falando. Valeu. Cara, vamos ser polêmico um pouquinho?